Alô, Baixada Santista, Ação em Reação, chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo. Falando para os... Rodrigo, faz um favor, aí você fecha a porta, senão a gente vai ter um ruído aqui dentro do estúdio. Meu querido Rodrigo, que esqueceu a porta aberta. Agora sim, a gente está com áudio de estúdio, não é verdade? E o tempo está nublado lá atrás, hein? Tá chovendo muito na cidade. E choveu. E o João Vilela, que está participando desta quarta-feira, me disse o seguinte: vou aprender a andar de stand-up. E o fez. Ontem, na Januário dos Santos. Bom, eu tenho 49 anos. Há 49 anos a Januário dos Santos enche. Mas não é encher. Nós temos uma foto da Januário dos Santos ainda? Aliás, ainda não. Já temos? Januário dos Santos. Essa é uma rua pequena, entre a Epitácio Pessoa e a praia, onde tem ali, de um lado teve o 50-50, João namorou muito lá, e do outro lado tem a Brunella, conhecida, impressionante, né, bicho? Como é que pode, passado 49 anos, uma rua continuar alagando como alaga a Januário dos Santos, e entra prefeito, sai prefeito, e ninguém resolve. É inacreditável, é uma coisa absurda. Eu sinceramente, fico indignado, porque tem coisas na vida que ou você se propõe a fazer ou você fica em casa. E eu fico imaginando, as pessoas compram, nem todos que vão comprar um imóvel têm a preocupação de ir num dia de chuva no imóvel que ele vai comprar e saber se alaga, né? Vai ter que ser chuvas, né? Não, às vezes um chuvisco não resolve. Imagina um camarada, aquele desaconselhado, né, resolve escolher a cidade de Santos para morar e vai ver lá, poxa, uma quadra da praia, lugar agradável, rua tranquila. Ele compra um apartamento na Januário dos Santos. Ele acha estranho o valor estar um pouco abaixo do mercado, não é? Apesar do IPTU altíssimo. E aí ele não sabe que a Januário dos Santos é o início das aulas de stand-up. O cara primeiro aprende a andar de stand-up na Januário dos Santos para depois poder exercitar no nosso mar maravilhoso. Nossa Veneza. Nossa Veneza. E a cidade alagou, choveu muito, né? Mas era de se esperar. Tem coisas na vida, a palavra acidente não dá para você prever. Mas todo mundo sabe onde vai alagar. Zona Noroeste vai alagar, vai alagar. Em janeiro vai alagar. O João, que tinha aquele hábito de andar de bicicleta pela cidade, você tem que parar com esses hábitos, hein? Você vai esqui agora. Você sabe que o Cassione, segunda-feira, disse para mim que não. Eu perguntei, Cassione, mas você não andava de bicicleta pela cidade? Não faço mais isso. Ciclovia é criminosa, a ciclovia da Ana Costa. Cassione meteu o pau aqui no nosso sistema cicloviário. Mas nós temos mais fotos das ruas, né? Quero agradecer a página Viver em Santos, que autorizou, olha aí, essas são as ruas de Santos. Ontem ali o BNH todo alagado, todo alagado. E não é pouca água. Pode falar, minha filha, fala com vontade. Rodrigues Alves, essa aí em São Vicente. Esse lugar é outro lugar que enche. Se tem algum lugar na Baixada Santista que enche, você passa ali, Capitão Mauro Aguiar, entra do lado dos bombeiros, vai até o final, vira o acesso a imigrantes. Aí tem dois lugares, o Roberto conhece bem, aí tem dois lugares, tem duas situações caóticas. Uma, quando chove, que você está vendo que é realmente grave. E segundo, os assaltos, aquele trechinho ali quando você vai entrar na Imigrantes. Falando em imigrantes também, tenho pena de quem é obrigado a subir e descer todo dia, ou que, porventura, precisa ir para São Paulo. Estamos todos reféns dos assaltantes. A Polícia Militar, ela não consegue coibir a onda de assaltos no sistema Anchieta Imigrantes.
No programa dessa quarta-feira, eu tenho a presença, já apresentei, já até conversei com ele, João Vilela, gentilmente vindo ao programa, e temos a presença do secretário-geral do Sindserv de São Vicente, o Roberto, também gentilmente vindo ao programa. São Vicente, que é uma cidade que vive... acho que um astrólogo fez o mapa astral. É Plutão, viu, Roberto? Fica tranquilo. Plutão tá passando por São Vicente, então diz que Plutão dá uma desestabilizada. Mas o Plutão vai embora. Plutão saindo... você sabe que ontem eu tive aqui no programa o vereador de São Vicente, o Diogo Batista, e o Luciano Batista, que são parentes. O Diogo diz que é sobrinho do Luciano. Mas alguns telespectadores disseram que o Luciano que é sobrinho do Diogo. O Luciano está conservado. Luciano está conservado e tal. Tá. Mas durante o programa, um telespectador mandou uma foto do Billy em Miami, cara. De chapéu, Panamá. Chique, e eu não sabia, ele fuma charuto. Que bacana. É verdade, em Miami. Passeando em Miami. Talvez seja porque o momento não seja muito bom para ele andar nas ruas de São Vicente, né, Roberto? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, os telespectadores, a gente agradece o espaço. São Vicente é uma cidade complicada, difícil. A administração dos últimos 3 anos é uma administração fraca, não consegue planejar a cidade, não consegue planejar suas ações. Mostrou as questões aí das enchentes em Santos. Provavelmente em Santos, quando enche, em questão de 40 minutos, 1 hora, esvazia. Em São Vicente perdura 2, 3 horas. Nós temos um sistema lá de 18 comportas espalhados pela cidade, pelos canais da cidade. E nós temos a informação que em 3 anos não houve uma manutenção nas comportas. O que é grave, né? O que é muito grave, e algumas delas estão embaixo de invasões. Então é uma cidade que perdeu todinha nos últimos 3 anos a sua zeladoria. Você não tem manutenção de vias públicas, você não tem manutenção de águas pluviais. Parece que a Codesav, que é a empresa que presta esses serviços, não é? Teria que ser. Não está fazendo? Assim, uma cidade que em 2 anos não sabe onde colocar o seu lixo, isso teria que ser prioridade. Então é falta de competência da administração. Porque o que acontece com o lixo? Quando você tem uma enchente... Chegaram a usar a Praia do Itararé como transbordo. Transbordo. Né? Quando você tem uma enchente, o cara perdeu todos os móveis. Hoje, os móveis, se você der uma gota de conta-gotas, ele abre todo. É verdade. Aí você não tem onde colocar dentro de casa, porque você vai ter que colocar os novos. Você coloca na rua. As ruas de São Vicente, por exemplo, na minha, por exemplo, eu tenho... Você mora em que bairro? Na Vila Fátima, em São Vicente. Vila Fátima. Eu tenho 3 montes de lixo de 1,5 metro há 4 meses. Na rua? Na rua. Eu achei interessante uma coisa. Quando assumiu o superintendente da Codesav, um rapaz chamado Flávio, acho que no início do ano passado, disse que iria resolver me dê em 90 dias ou 30 dias, não me lembro agora. Agora, ontem saiu uma matéria na tribuna que a Codesav, em nota, disse que precisa de 60 dias para fazer a limpeza. Acabou a temporada, né? Eles vão fazer a limpeza depois da temporada. É inacreditável. O Roberto estava me dando uma aula antes de começar aqui o programa de São Vicente. É uma cidade que eu prezo muito, tenho muita consideração por São Vicente, pela cidade de São Vicente. Eu morei muitos anos lá, eu estudei em São Vicente, eu tenho uma dívida com São Vicente moral pela essa questão. Eu tenho muitos amigos em São Vicente, meus pais moram em São Vicente, minha irmã mora em São Vicente, eu estudei no Raquel de Castro Ferreira, estudei na República de Portugal, que são as escolas municipais de São Vicente. Então, assim, eu tenho um conhecimento bem razoável, mas o Roberto está me dando uma aula de questões técnicas importantíssimas. A Capitão Luiz Ornô, que é aquela avenida que vai, que a pessoa chama da Avenida do Charmes Motel, né, que é aquela avenida que vai dar na Imigrantes também, sai que é nossa Antônio Meric até a Imigrantes. Ali não precisa nem chover. Ali a maré enche já a rua e num lixo assustador. A quantidade de lixo ali, o Augusto brinca que eu ando de bicicleta, eu dei aula de uma escola estadual, naquele canal que cruza ali a Capitão Luiz Ornô. E quando chovia, isso já há mais de 20 anos atrás, já era um caos.
mas não está da forma que está hoje, a quantidade de lixo que está hoje, é assustadora. Desculpa, Augusto, só para completar, o Roberto falou uma coisa importante que chama-se planejamento, que a gente sempre conversa sobre isso. E para questão pública, o planejamento é uma função extrema. Tanto é que está na Constituição, a forma que está na Constituição... João, para, vai. Não, João, não, para, João, sabe para. Coloca lá na Constituição? Cai na real, se concentra, cai na real. Porque assim, se você falar para mim que está na Constituição japonesa, eu acredito que os caras lá planejam com 20 anos. Se você falar para mim que está na Constituição chinesa, eu acredito, porque veio um cara aqui, o Aquino falou aqui que eles projetaram lá uma... É para daqui a 100 anos. 100 anos, os caras pensam longe, eu sei, mas se você pensar... Aqui, mas a Prefeitura de Santos lançou o Santos Novos Tempos há 8 anos atrás, passou 4 anos, não conseguiram fazer, agora... Mas Augusto, porque é uma coisa tão importante para o Constituinte, que ele pensou no planejamento, que é um dos poucos lugares da Constituição que ele fala o crime que acontece se você não planejar. É criminoso. Mas um dos poucos lugares na Constituição que fala que o que é um crime, você não vê nada. Você não vê na Constituição, o homicídio não está na Constituição, por exemplo. Não. Você não vê lá, matar alguém é crime na Constituição. Mas você nota que é um dos poucos lugares, como planejamento é uma coisa tão importante, que o próprio Constituinte já colocou que é crime de responsabilidade você não planejar. E o que eu digo que é pior de tudo, o Billy tem responsabilidade nisso? Muita. Ele é responsável por esse caos? Sem dúvida. Tinha já caos antes? Tinha, talvez nem tanto, mas não desconfigura. Ele sabia quando ele entrou na prefeitura, ele está lá há muitas e muitas décadas já trabalhando dentro da prefeitura, ele sabia tudo o que acontece lá. Também não configura. Mas o que me deixa mais assustado é que quem tem que fazer a fiscalização disso e quem tem que combater isso por questão constitucional, quem é o guardião do orçamento municipal é a Câmara de Vereadores. E você não nota os vereadores de São Vicente mobilizados, você não nota. Olha, tá confortável o Diogo Batista teve aqui e disse o seguinte, ele fez um requerimento, chamou o prefeito para saber qual era a previsão de regularizar o escalonamento dos servidores municipais. E o prefeito, eu não sabia, o regimento interno da Câmara, o prefeito não precisa se pronunciar no plenário aberto, é na sala do presidente. Vocês chegaram a acompanhar esse... acompanhamos de longe, né? Não puderam não pudemos entrar. Parece que os vereadores, o Billy foi à sala do presidente, os vereadores estiveram lá e só os vereadores puderam fazer algumas perguntas. O que também é inconstitucional. Isso que é o... Você não pode. Só me permite uma parte. E aí você aproveita para responder. O Billy explicou porque vocês estão recebendo o salário em partes, né? Cada categoria recebe num dia diferente. O que é complicadíssimo. O que desanda toda a vida financeira do servidor. Porque, assim, há 8 meses nós fizemos 6 movimentos contra essa administração. A primeira greve foi em fevereiro, pedindo um reajuste maior. Só que um relatório do Tribunal de Contas já apontava que ele estava estourando o limite prudencial. O que é o limite prudencial? 51,9, ele estava gastando 52% das receitas correntes líquidas com a folha de pagamento. Em razão de todos os funcionários, inclusive os comissionados, não é só, ou é só da folha de pagamento? Aí entra a Codesave, servidores, Codesave também. Só ficam de fora os da terceirizadas da APM. Ok. O REP, que é uma discussão com o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas entende que eles têm que entrar, mas nunca entrou porque são terceirizados. O restante todos entram. Dá um total aí de 6 mil funcionários que contam para esse limite prudencial. 6 mil? Isso em fevereiro. Ele ofereceu 7%, a gente aceitou, rejeitou em primeira mão. É um bom número. Aceitou, 7%, razoável. Mas ele não tinha condições naquele momento nem de dar esses 7%. Aí é que a gente fala que falta administração e a má gestão. Por que a gente fala isso? Porque se eu não tenho condições, eu não dou. A gente ia gritar, a gente ia espernear, o sindicato ia para cima, o servidor ia para cima, mas ia ter que aceitar. Por quê? O município não tem condições. Muito bem,
ele deu 7%, não aguentou pagar. Piorou a situação. O quadro já era previsto lá atrás. A gente previa isso. A gente conversava, até aquele momento a gente conversava com a administração. Porque vocês estão na administração, vocês devem saber ver... Entendeu? Lógico, quando eu vou para uma mesa de negociação, eu tenho que ver todas as possibilidades de lei de responsabilidade fiscal, arrecadação, eu tenho que estudar isso antes. Eu não posso ir lá e falar, eu quero 38%. Posso fazer isso, isso seria irresponsável. Ele até pode falar que dá. Não vai pagar. Então, como não pagou o 7. E o planejamento desse ano, a gente não sabe o que aconteceu, que desandou completamente. Chegou uma situação em que o secretário de Fazenda não sabe quanto vai arrecadar, quando o dinheiro vai entrar, então ele tem que juntar para pagar uma parte do salário. Demora o atual, agora. Que também, desculpa, eu fiz uma crítica aqui, eu conheço o Silvio, gente boa, mas eu não sabia que ele tinha, eu sabia que ele estava acostumado a correr atrás de bandido, mas não sabia que ele tinha o hábito de fazer conta, porque ele é policial civil. E, na verdade, um orçamento como esse de São Vicente, crítico, precisa ter uma pessoa que tenha um mínimo de experiência nessa área, ou não é necessário isso? Não, é necessário. É necessário, não é? Porque, assim, existe dentro do orçamento municipal uma divisão o Biri está escolhendo bem o secretariado, Roberto? Não. Puxa vida. Não está. A gente tem clareza disso, que o que sobrou para escolher é muita incompetência. Puxa vida. Tem, por exemplo, hoje uma secretária de Educação, que é o quarto em menos de 3 meses. A gente propôs para ela que a escolha de aulas fosse em fevereiro, dos adjuntos, porque as creches não sabem qual creche vai abrir e qual creche vai fechar. Ontem tivemos uma notícia aqui, o Diogo Batista trouxe uma informação, o Luciano outra, o Luciano de que 30 creches vão ser fechadas no início do ano que vem. Isso foi um levantamento feito há 2 meses. Quando a gente ficou sabendo desse levantamento, a gente foi propor para ela. Mas esse número é real? O Diogo falou até em 40 creches. É assim, você o ano passado tinha uma demanda de 1.500 crianças sem creche. Como é que você vai fechar 30? E quantos você tem na creche? Tem ideia de quantas tem hoje na creche? São 82 creches que variam um número de 60 a 70 vagas por creche. Se você calcular... Você tem a demanda e dentro da legislação de educação, o município é responsável, o único responsável pela creche. Pode receber até multa diária. Entendeu? Então você tem aí pressão do Ministério Público, você tem pressão da Educação, você tem pressão da Saúde. Não tem Agora, Roberto, como. deixa eu te fazer uma pergunta que foi o que mais até motivou a gente convidar vocês aqui no programa. Eu estou tomando como referência o que o Luciano Batista falou no programa, porque ele já foi presidente da Câmara, foi deputado estadual, mandou emenda, então conhece. E o Diogo Batista, que é vereador, e está lá, diz que é oposição ao Bilha, enfim. O que a gente não está, eu não estava entendendo, eu disse, peraí, mas será que então, São Vicente não está arrecadando nada? E aí o Diogo Batista trouxe aqui uma planilha que mostra que ano a ano, ele mostrou, por exemplo, de 2012 para 2013, houve um aumento significativo do orçamento. De 500 e pouco passou para 600 e pouco. E ano a ano vem aumentando. Não é pouco e vem aumentando. E me disseram os dois aqui que eles têm uma informação que, por exemplo, o Fundeb é depositado religiosamente. O dinheiro do Fundeb pagaria a folha de pagamento dos professores. Só que os professores não estão recebendo. Em dia, não. Então, porque assim, é verdade isso? Está entrando dinheiro? O dinheiro está sendo mal gasto? As transferências constitucionais. São obrigatórias do governo federal. Né? Estadual e municipal, elas estão entrando regularmente, mas não no dia que deveria cair. Ok. Esse é um problema da crise nacional. Mas com tanta diferença o ICMS tem que cair dia 15, mas às vezes cai dia 16, cai 17. O Fundeb, ele é religioso, porque ele é separado, os 15%, em tempo real, e ele cai em 3 parcelas. Uma no dia 10, uma no dia 20, uma no dia 30. Esse dinheiro é dinheiro carimbado, ele é da educação. Você não pode usar ele para outro lugar. Então, se você pegar a parcela do dia 20 e a parcela do dia 30, você paga o professor no dia 30. Coisa que não está acontecendo.
Então, o dinheiro está entrando. Está entrando. O sindicato tem essa informação também. Se a gente acompanha pelo portal Transparência, e, um exemplo, o orçamento do ano passado era de 660 milhões, ele arrecadou 648 milhões em dezembro. Este ano, até novembro, ele arrecadou 620 milhões de receitas realizadas, são aquelas que entraram e já foram pagas. Ok. Certo? A gente sabe que o orçamento é uma peça fictícia, você pode atingir ou não, mas você vai ter que justificar depois porque que você não atingiu. Ou seja, não atingiu. Nos primeiros 10 dias de fevereiro, pelo portal Transparência, entrou 16 milhões de receitas realizadas. Ele realizou 16 milhões. Então ele tem 636 milhões que até o final de dezembro ele deve chegar perto, ou deve ultrapassar o orçamento do ano passado em 3 ou 4%. Ora, nos custos você não teve tanta alteração assim. Então, com um pouquinho de planejamento, você conseguiria manter pelo menos os salários em dias e atrasar alguns benefícios, que isso acontece desde 2011. Atraso de cesta básica, 3, 4 dias, um atraso do Vale Alimentação ou do Vale Transporte, 3, 4 dias. Mas o que vocês estão vivendo... Desde 2012. Mas hoje, a situação de hoje... Por isso de hoje essas paralisações. De setembro, outubro, novembro e provavelmente dezembro, é uma situação completamente sem controle. Eles perderam o controle do que entra e do que sai da prefeitura. Não sei se o Silvio, conheci ele há pouco tempo, não sei se o Silvio, como secretário da Fazenda, que está há 30 dias lá, a gente tem que dar um pouco de crédito para as pessoas também, mostrar as competências que tem, mas eu não sei se ele vai retomar esse controle. Dizem que... Eu acho que essa coisa de testar é bom para lâmpada, né? Porque assim você não compra ela queimada. Né? Vai no Extra, aí vai lá e tem, não sei, ainda tem aquele boquete é uma palavra meio pornográfica. Tem aquele bocal onde você testa a lâmpada. Ali tudo bem, você coloca a lâmpada e pode testar, né? Mas, Augusto... só que eu fico preocupado porque o Silvio é secretário de Indústria e Comércio. Não é, ele está acumulando. E ele é secretário desde o início da gestão do Billy, de Indústria e Comércio. E não houve nenhuma revolução no comércio, na indústria e no comércio. Então, eu não acredito que ele vai fazer mágica na Fazenda. Acho que é que ninguém quis. Eu fiquei sabendo que convidaram um monte de gente, mas ninguém quis. Ninguém quis. Aí pegou, vai, não Augusto, tem tu, vai tu mesmo. Eu sei que você é muito bom administrador. Você é muito bom administrador, você sabe disso. Não estou elogiando por elogiar. Você está me contando agora uma coisa que você fez aqui na televisão, agora antes de começar o programa, segundos antes de começar o programa, que você conseguiu economizar de 7 mil reais para R$150 com uma certa criatividade e uma forma de administração. Isso é administração. Esse rapaz de camisa azul. Perfeito. Mas isso tudo, Rodrigo, faz parte da coisa. Isso é administração. Você conseguir fazer. O Roberto está me contando que quando o Billy assumiu, me corrija se eu tiver... A gente estava conversando antes de começar o programa, ele tinha 4 mil e poucos funcionários na prefeitura e hoje tem 6 mil. Ele aumentou em 50% o número de funcionários, sem o planejamento, sem pensar o que viria para frente. Então, peraí, você abriu concurso para funcionário público sem o mínimo de planejamento, você consegue pagar. É a mesma coisa que contratar na loja, fala, poxa, que bacana, eu vou contratar mais 15 funcionários, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas eu não tenho como pagar depois no final do mês ou no final do ano aqueles funcionários. Talvez você precise de mais funcionário aqui na televisão, mas você fala, deixa eu segurar aqui, vou colocar ali, vou colocar... Isso é administração. Vou manejar, vou retirar, vou colocar, não importa. É criar. É criar alguma coisa melhor. É tentar ter um consenso melhor. É evitar um custo que está muito alto de algumas coisas, que você vai ter um custo fixo. Talvez as pessoas não conheçam nem a relação que é custo fixo e que é custo variável. É verdade. E às vezes a pessoa vai administrar alguma coisa sem conhecer o mínimo de administração, que é uma ciência. É Vamos deixar isso bem claro, que a administração é uma das coisas mais difíceis que existem, tanto na questão pública aprende, viu? Ou na privada. O cara tem dom e se especializa. Sim. Ninguém aprende a ser administrador. O cara não nasce. É que nem liderança ou... Não dá. O cara não nasce, ele tem o dom vocação, e tem uma vocação e depois se especializa. Exatamente. Eu queria só... Tem uma afinidade com aquilo e depois... Agora, você está falando de concurso público, não precisa ir muito longe. O Billy, quando assumiu, eu me recordo, em algumas entrevistas,
e na campanha eleitoral, ele criticava os cargos em comissão. Como aqui em Santos, o prefeito Paulo Alexandre criticava os chequinhos. E aqui em Santos continuaram os chequinhos e em São Vicente continuou os cargos em comissão. Mudou muito pouco, porque mandou um monte embora, aí também contratou um monte e não mudou muito. Como é que está essa situação? Em São Vicente a coisa funciona, só para a gente ter uma ideia de comparação, né? Em Americana foram demitidos 450 funcionários efetivos de carreira por conta do estourar a lei de responsabilidade fiscal. Eles bateram lá 70% das receitas. Em Americana? Em Americana. E eles cortaram 40 cargos de confiança, mas eles só tinham 70. Porque porque assim, no serviço público tudo tem que ter uma lei. Claro. E a lei que regulamenta o número de cargos de confiança em São Vicente é de 500. 500? 10% do número de... Num orçamento, ele pode ter 500 cargos de confiança. Ou seja, numa cidade de orçamento limitado... Qual é o valor? Você sabe o salário médio? O salário varia aí entre 3 mil e 8 que é mil. maior do que o funcionário de carreira. Que é o chefe, né? Tem a chefia, né? Entendi. 500 cargos? 500 Nossa, cargos. eu pensei que fosse... Não é muito cacique para pouco índio? Às vezes tem confusão por causa disso. Porque as pessoas... apesar e hoje estão ocupados esses 500 cargos? Estão ocupados. Eles não estão recebendo, mas é como a gente estava comentando antes do programa. A dívida está lá, né? Tá a dívida vai somando. Lógico. Uma hora vai ter que ser pago. Aí vai tirar da onde esse dinheiro? E esse passivo trabalhista do comissionado, ele vai para a Justiça do Trabalho. E assim, não é Justiça do Trabalho. Sabe qual é o problema? A gente teve esse exemplo de 2012 para 2013. 2012 para 2013. Nós ficamos sem salário de dezembro, que era para ser depositado dia 28. Já era o governo Tércio. O prefeito que estava indo embora para assumir um cargo em Limeira desapareceu com 20 milhões. Né? Era a secretária de administração. Desapareceu com 20 milhões do caixa e não teve dinheiro para pagar os funcionários. A gente só foi receber em janeiro. Roberto, calma. Aí, assim, como assim desapareceu? Porque ele pagou as rescisões de quem estava saindo. Ah, tá. Então, todo mundo que tinha o seu carguinho de confiança recebeu o seu dinheiro. Entendi. No dia 28 de dezembro. O servidor ficou comendo pão com mortadela na frente da prefeitura. Então, são coisas que a gente já passou, a gente sabe que vai acontecer. Isso não está previsto na lei de responsabilidade fiscal? Olha, é assim, o sindicato, quando começou a brigar pelo seu direito inalienável de receber o salário em dia, nós já tomamos todas as providências cabíveis em todas as instâncias. Justiça, Justiça Comum, Justiça do Trabalho, Ministério Público, Câmara Municipal, tudo. Nós pedimos para todo mundo. Entramos com diversas ações de improbidade administrativa, ações de apropriação indébita por conta de não repassar o dinheiro dos consignados aos bancos. Ou seja, a justiça parece que sentou em cima dos processos e não toma decisão nenhuma. Um detalhe Se eu ter só uma ideia, teve um juiz da Vara da Fazenda que ele colocava assim nos braços dele, parecia um carimbo. O Poder Judiciário não pode interferir na forma de gestão do Executivo. É um absurdo. Ninguém falou em gestão, né? Não. Mas ninguém falou em gestão. Não, eu falei em atraso de salário, eu falei em improbidade administrativa, eu falei em... Improbidade é crime. É crime. É crime. Não é o ilícito, é Não, crime. e tem uma que, assim, ele tem lá o empréstimo consignado. Eu me recordo que eu fiz um programa aqui, não me lembro quem veio, que disse que estava nome sujo porque não estava sendo... assim, o Macaé o pessoal da Codesave estava com esse problema, me parece. Não, mas todo servidor público, hoje, por exemplo, porque como é que funciona? O banco, através do CONCID, propõe à prefeitura, ele fecha o convênio, o banco dá o dinheiro para o funcionário autoriza o desconto no limite, o desconto vem, o dinheiro não vai para o banco. O banco tem que acionar quem? A prefeitura. Claro. Ele aciona quem? O servidor. Eu tive durante 20 anos um convênio com esse com o Banco Luso. O Sindiserve. O Sindiserve, porque a gente pode fazer. Lógico. O Sindiserve, durante esses 10, 12 anos que a gente ficou lá com o Banco Luso, o que aconteceu? Tinha alguns atrasos, mas o banco segurava e não acionava o servidor. Mudou a direção do banco, junto com os outros aí nesse período, ele começou a acionar o servidor e a gente rompeu o convênio com eles. Eu não consigo fechar com nenhum banco, porque eu sou da Prefeitura de São Vicente. Os nossos servidores, mesmo que não tenham nome sujo, mesmo que não tenham consignado, não conseguem empréstimos na cidade, porque trabalham na Prefeitura de São Vicente.
Então eles não têm garantia de pagamento. Quer dizer, toda a cidade, todo o servidor de São Vicente perdeu o seu crédito por conta de uma apropriação indébita de um dinheiro que foi descontado dos seus olerites. Isso, Roberto. Minha pergunta é a seguinte, você tem recebido, você vê o apoio? Porque é o que eu estava falando, essa questão de quem tem que fiscalizar são os vereadores. Você nota isso? Eu sinto muita tranquilidade na Câmara. Eu não vejo, a cidade está num caos, não há dinheiro, não são pagos os funcionários públicos, não são pagos os fornecedores, provavelmente também, pelo que parece, mas eu não vejo ninguém gritar. Alguns. João, não, sabe, porque senão a gente vai fazer aqui, vai fazer uma leviandade com o prefeito Billy. Não é que ele não paga, ele paga, não paga, entendeu? Não entendi, mas tudo bem. Não, vou te explicar assim. Entrar dinheiro entra. Isso que é uma questão assim. Não entra dinheiro nenhum, entra. O dinheiro entra. O dinheiro do Fundeb, o próprio Roberto confirmou. Tá lá, ele entra todo mês. Se juntar 2 parcelas, parte dos professores. Tem alguma coisa errada. Porque a mão de obra tinha que ser o primeiro a receber, pô. Né? É o mais importante. No orçamento é a obrigação de fazer. Não a tem... primeira obrigação sua é então, pagar alguma os coisa servidores. está errada. O prefeito está escolhendo quem vai pagar. Esse aqui paga, ele joga para cima, escolhe uma lá, ou vai... para cima? Não sei como é. Ou ele se concentra. Ele gosta de... Vai ver que ele deve se concentrar lá e resolve. Agora, porque eu só queria deixar claro assim, uma posição que eu tenho. Eu andei lendo os últimos balanços da Prefeitura de São Vicente e comecei a achar estranho. Falei, pô, Pedro, é alguma coisa errada. Porque do jeito que parece, mas São Vicente está falida, não entra um tostão no caixa. Ele, quando fala, ele dá essa sensação. Né? Eu já falei, eu tenho um imóvel em São Vicente, eu não moro lá, mas se eu morasse lá, eu entrava com uma ação contra ele, porque toda hora ele fala, o povo de Cubatão é pobrezinho, nós somos uma cidade pobrezinha, nós somos... isso é chato, porque a dificuldade que ele está encontrando de não conseguir o funcionalismo... É vexatório, né? É vexatório. E não é... Veja, se ele não tinha capacidade de administrar São Vicente... Ele não descobriu isso no dia 3 de outubro. Não. Ele foi 14 14 anos. Mas é o que eu estou falando, ele foi vereador lá. Não, ele era secretário. Sim, mas também foi vereador. 25 mandatos. Outra coisa, ele tinha ele tinha um imóvel alugado para a 20 anos. prefeitura. Ele tinha um imóvel, ele, o cunhado ou o cunhado, tinha um imóvel alugado num valor alto, 40 e poucos mil reais. Ele deveria saber se estava em situação preta. Então, o que não pode, eu já falei para você, eu acho que tinha que rever uma questão. Camarada sair candidato a prefeito numa cidade, aí ele assume e começa a falar do outro, tem que tomar uma multa, tem que ser punido. Porque antes dele concorrer, lição de casa, o senhor pega os balancetes do ano anterior e o senhor estuda. Ganhou a eleição, o cara tem 3 meses para assumir, ele tem que fazer uma análise. No dia 1º ele vai dizer, olha, a situação se encontra assim, assim, assim. O que eu estou cansado é de ver, a Antonieta no Guarujá, até hoje ela fala do Farid. Já faz um tempinho, né? Aí já passou. O Billy já passou 3 anos do governo do Billy, até hoje ele fala dos mandos e desmandos do governo. Que nem a Dilma falando do Fernando Henrique Cardoso ainda, né? A Dilma fala do Fernando Henrique, então não dá. Porque assim, você assume, é a mesma coisa. O Roberto assume o sindicato lá. Está lá, presidente do sindicato. Aí ele começa, não, porque a administração anterior... Então não se candidatasse. Né? Mas, Augusto, aí eu tenho uma coisa que eu aprendi. Pessoa boa de dar desculpa é ruim de fazer qualquer outra coisa. Eu também acho. O cara que é bom de dar desculpa... E com a culpa nos outros. Não, então, mas é o cara bom de dar desculpa. Verdade. Foi fulano, não fui eu, foi ciclano. O cara bom de dar desculpa, pode notar, em qualquer lugar, você vai ter funcionário, amigo, parente... Cara, bom de dar desculpa é ruim de qualquer outra coisa. É verdade. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Mandar um abraço especial, meus amigos da Ozan 3228. Faça como Eduardo Filete. Eduardo Filete, ele teve um sonho. Você está rindo, João? Tô rindo. Não, ele teve um sonho. Diz que veio um anjo, vinha um anjo e dizia para ele: Filete, vem dormir nos meus braços. E aí ele acordou, preocupado, eu também ficaria, e fez Ozan, para não ter dor de cabeça. 32, vocês têm Ozan lá no Sindserve, não? Não, são convênios que a gente também perdeu. Vocês perderam o convênio com a Ozan? Porque os repasses do sindicato também não estão sendo feitos. Você está brincando? A gente tinha lá um auxílio funeral e não estamos conseguindo fazer, porque tem uma briga entre a Ozan e o São José para ver quem que enterra. Lá em São Vicente, né? Lá em São Vicente. São problemas que vão se arrastando e ninguém resolve. Independente da empresa, vocês não conseguem dar o benefício que é o auxílio funeral. Porque o sindicato pagava, depois trazia o certidão de óbito e a gente
pedir o ressarcimento para a prefeitura, mas diante dessa briga a gente não consegue fazer Dá nada um com ninguém. É uma pena. Mandar um abraço. Sabe, puxa, a pessoa trabalhou, ela tem que receber, né? Eu fico imaginando. É o mínimo, né? É o mínimo, né? Ninguém tá lá por lazer, né? Não tem discussão. Olha, eu vou trabalhar por lazer. Eu sei de um rapaz que lá é cargo em comissão lá, ele tá. Falou pra mim que tá 4 meses sem receber. Eu falei, por que você não vai embora? Ele falou, não, primeiro eu não quero perder a boquinha. Eu não entendi. A segunda é porque diz que se ele for embora ele não recebe. Então ele tá lá. Mas aí, assim, eu me engano é que eu gosto, porque ele também não trabalha, porque ele não recebe. Então, mas é o que o Roberto falou. Ele vai ter que fazer a rescisão no final do ano que vem. Vai receber. Daqui a um ano, se não fizer a rescisão da forma adequada, vai para o Justiça do Trabalho. E o Justiça do Trabalho vai pagar a prefeitura. Eu sou Billy, eu compro uma casa em Miami ou um apartamento. Chegar em novembro do ano que vem, eu viajava, porque eles vão matar ele, cara. E lá fica bom, lá o negócio fica tranquilo lá. Não fica tranquilo, mas é um lugar longe, né, bicho? O cara tem que atravessar o oceano, não é fácil, tem que pegar o visto para entrar nos Estados Unidos. Hoje o pessoal tá com medo, independente do lugar que esteja, né? Oi? Hoje o pessoal tá com medo. Não, eu penso no Billy, quando terminar o mandato dele, ele vai ter dificuldade de... A não ser que no ano que vem ele consiga mostrar que ele é o... E quem sabe ele não consegue ser reeleito? O cara entra na cabine telefônica e sai voando. Mandar um abraço também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep. Acesse o site www.grupoincatep.com.br. Eu estou dizendo isso porque na Rússia jogaram o cara na lata de lixo. Você lembra daquela imagem do político? Os caras lá e... A Rússia é um país estranho. A Rússia é um país estranho. É muita vodka que eles bebem lá. Não é. O russo tem posição, né? Pegaram o cara e jogaram o cara dentro da lata de lixo. Na China e no Japão os caras se matam, né? Se matam. Eu acho interessante que os brasileiros, como talvez por nós é uma miscigenação de povos, né? A gente perde um pouco essas... Imagina se o Eduardo Cunha tivesse descendência nipônica. Ele tava perdido, né, meu? Porque um japonês, por conta do Eduardo Cunha, tinha se matado e com dor. Eu não quero morte sem dor. Quero morrer sentindo a dor do sofrimento, viu? João, eu vou pedir um espaço aqui para o Roberto para comentar um assunto. O Laurence Casagrande, presidente da Dessa, veio a público ontem, deu uma entrevista dizendo o seguinte, o sistema está aí, Laurence Casagrande. Eu me recordo do Laurence Casagrande, lá no Cabos e Soldados, quando ele estava anunciando o túnel ligando Santos-Guarujá, e se não é a ação precisa... de algumas pessoas, entre elas ele ia tomar um pau dos moradores lá do Macuco e do Estuário, bicho, que encurralaram ele lá, ele ia tomar um cacete. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu tirei ele de uma fria e tomar um cacete lá quando ele veio com aquela ideia de tirar todo mundo do Macuco, né, acabar, e ainda dizer, não, vocês têm que voltar para a terra de vocês, né? Mas o Laurence Casagrande veio a público ontem, em razão dos últimos dias, em alguns momentos, a travessia da balsa 2 horas e meia. 2 horas e meia. Né? E aí a justificativa é que de 7 balsas, 3 estavam quebradas, só 4 estavam em operação. E o Laurence Casagrande veio a público dizer o seguinte, o sistema da travessia dá prejuízo e não funciona mais. E aí, com o meu tino administrativo, já que você ressaltou, eu queria dizer ao Laurence Casagrande que nunca vai funcionar. Tem 3 empresas trabalhando no sistema. Tem uma empresa que faz a manutenção, uma empresa faz a cobrança e uma empresa faz a operação, que não se falam e que uma boicota a outra. Não há no mundo sistema que vai dar certo. Não tem como. Eu não consigo entender como é que eles não conseguem contratar uma empresa para fazer o serviço. E vou além. O problema brasileiro hoje é que tudo o governo quer contratar alguém para fazer. Então não precisa mais de funcionário público. Manda tudo que é funcionário público embora. Manda tudo que é funcionário. Não vai ter mais funcionário público no Brasil.
Porque tudo é uma empresa, contrata uma empresa. Vai administrar o hospital, contrata uma empresa. Vai administrar a policlínica, contrata uma empresa. Vai administrar o sistema de travessia, contrata uma empresa. Por que o Estado, a DERSA, não tem os funcionários e faz a operação? E outra coisa, essa operação não tem que dar lucro. Tem que empatar. Ou empatar, ou o Estado tem que subsidiar, mas tem que ter uma travessia. Se eles não tiveram competência de fazer uma ligação seca, a travessia, porque o valor que eu acho que tem que dar lucro, porque o valor que está cobrando é astronômico, é um valor altíssimo, caro. Não é? Agora, tem que dar certo. Então, essas respostas, você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, João, se chegar uma pessoa na sua loja e comprar uma panela, der um problema na panela e voltar lá, você vai atender essa pessoa como se ela fosse o último cliente da Terra. E vai tentar resolver ele, vai trocar, e o cara vai sair de lá. E se você não fizesse isso, se você fosse diferente do que você é, essa pessoa iria no PROCON, no CIDOC, não sei aonde. Ou que é muito pior, ela ia falar para outras pessoas. Para outras pessoas e iria... Que é a pior propaganda que existe. O Estado brasileiro só faz merda e ninguém sabe para quem recorrer. A Ponta da Praia ontem ficou parada toda a Ponta da Praia em razão do caos da fila da balsa. E você vai recorrer a quem? O cara fura a fila, você não tem para quem recorrer. Você tem problema no atendimento de saúde, você não tem a quem recorrer. Então, infelizmente, hoje, ou a gente toma uma posição, aproveitar esse momento de limpeza do país, ou a gente toma uma posição, ou continua isso. O Estado oferece um serviço ruim, aí vem o presidente da DES, não, sabe qual é o problema? É obsoleto. Dá prejuízo. Que é obsoleto. É inadequado. Bom, então o que a gente vai fazer? Você vê no mundo afora, tem sistema túneis. Não só túneis, mas sistemas de balsas. Ainda existem. Mas as balsas existem para distâncias longas que não compensa fazer túnel. Não existe no mundo, Augusto. Para essa quantidade de carro, não existe no mundo. A maior travessia de veículos do mundo. Não existe no mundo para 800 metros. São 800 metros daqui até ali. Uma balsa. Em Nova York, quem conhece, sabe que no final do século XVIII já estavam sendo construídos túneis subterrâneos. Você já tinha essa ligação seca, porque nós temos no mundo inteiro lugares. E eu vou contar uma coisa para vocês. Dá para fazer a travessia de Balsa Santos-Guarujá seca, por túnel, praticamente de graça. Se você conceder aquelas duas áreas por 100 anos, por exemplo, para empresas... Ô, João... Augusto, João, João. Você esqueceu que tem campanha eleitoral, João? Tá, vamos lá. Estou falando na questão hipotética, na questão lúcida da coisa. Não estou falando da questão... Não estou falando da campanha, João? Então, e a campanha, agora, se você... João, e a campanha, o que se gasta em combustível, o que se traz de poluição àquela balsa, tanto dos carros que ficam na fila, quanto das próprias balsas... Para você fazer uma travessia perigosa... Já caiu um carro aqui, Augusto. Sim, e o pessoal nem ajudou o carro. A moça reclamou. Disse que... E já tinha saído o carro da balsa quando deu uma ré na balsa e o carro caiu. É verdade. Se a pessoa morre, não sabe dirigir, tem uma criança pequena no banco de trás... Eu morria, porque eu ia entrar em pânico. Você imagina que loucura que é você cair e não tem ninguém te ajudando. Eu já ajudei, isso há uns 15 anos atrás... Eu estava de bicicleta atravessando na balsa e caiu um carro com um senhor e uma senhora. Eu pulei na água junto com um monte de gente que estava de bicicleta para ajudar o pessoal. Mas você é meu herói. Não, mas não é isso, Augusto. Ninguém pula da balsa, não tem nenhum funcionário preparado para fazer esse resgate. A moça falou, não jogaram nem a boia. Quem pulou foi todo mundo que estava de bicicleta lá, foi a molecada que estava de bicicleta. Estão nem aí. Isso há 15 anos atrás. Eu cheguei todo cortado em casa... Por causa das cracas, quando eu fui subir, ainda estava uma forma melhor física do que agora. Acho que agora eu não conseguiria fazer... porque os mariscos, não é marisco, é a craca, né? É a craca, chamada craca. Para subir ali na corda, me cortei todo. Né? Mas salvou a pessoa. Era uma senhora e uma senhora, e o carro com um vidro elétrico, ele paralisou o vidro, não subia nem descia. É uma coisa assustadora. É assustador. Agora, esse é o problema. É um transporte burro, porque é caro. É caro para quem anda, é caro para quem usa, é inoperante. A gente sabe que teve secretário do Guarujá que faleceu, porque não tem hospital também no Guarujá, né? É outra coisa interessante. Paulo Piacente.
faleceu no caminho para tentar vir para Paulo Santos. Piacente. Porque não tinha balsa suficiente, não conseguiu entrar o suficiente. Paulo Piacente morreu porque demorou para ser atendido. E aí acabou... Olha, tem uma telespectadora aqui... Ela, infelizmente, não está deixando... Ela mora no Parque São Vicente. Ela diz assim, olha, a família em São Vicente não tem segurança, não tem lazer. A saúde é precária. É uma vergonha isso acontecer. Eu trabalhava com meu pai na Biquinha. Tinha banda, parque, nós podíamos passear no calçadão. Hoje temos medo. São Vicente está abandonado. Eu moro no Parque São Vicente, a rua que eu moro enche. A Biquinha é uma vergonha, né? Olha, era um lugar gostoso. Acho que o Billy deve ter... Ele deve ter sido abusado sexualmente na Biquinha, porque no passado... Augusto? Não, ele deve ter... É verdade. Pô, Augusto. Então ele foi abusado na cidade inteira, porque ele negócio a cidade inteira. Pois é, Roberto. Deve ter um trauma da Biquinha, hein? Falou, vou abandonar a Biquinha, não é possível. Tem um outro telespectador, o Monteiro, ele é já da Zona Noroeste, Vila São Jorge, ele diz o seguinte, os vereadores de São Vicente são omissos. São os únicos que não tomaram posição sobre a crise por que passa São Vicente. Os salários deles, os salários são pagos em dia? Acredito que sim, senão estariam reclamando. Um outro telespectador, o Adnei do Embaré, boa tarde, gostaria de saber dos convidados o que é necessário ser feito para que São Vicente volte a ter boas notícias. O salário de funcionário não tem nada a ver, né? A prefeitura manda dinheiro para a Câmara, não é isso, Roberto? É assim, 60% das receitas correntes líquidas são divididas assim, 54% para o servidor, 6% vai para a Câmara. Vai direto, né? Isso todo dia 20 tem que repassar os 6%. E esse ele repassa? Se ele atrasar, os vereadores, está previsto em lei, os vereadores podem afastar ele do governo. Ah, se ele não pagar... Quer dizer, o salário do vereador está garantido. Está garantido. Agora, do funcionário, o funcionário público não pode fazer isso, né? O funcionário não pode afastar ele. Interessante. Aliás, assim, o serviço público, muita gente, até servidor público, tem essa confusão. Porque em 88 a Constituição nos deu o direito de nos organizarmos em sindicato. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela nos tira do regime geral de trabalho. Porque ela coloca lá, todo trabalhador brasileiro estará sujeito ao regime geral de trabalho, CLT, exceto o servidor público. E aí você tem que recorrer para a vara da Fazenda, que é aquele caos. Vara da Fazenda ou Justiça Comum. Não vai poder recorrer à Justiça do Trabalho. Não. E aí a morosidade vai imperar o negócio. Então, aí eles regulamentaram só em leis o que era essencial, o que não era essencial. E a gente fica sujeito ao poder executivo de mandar o projeto para a Câmara e ao poder legislativo de aprovar os nossos aumentos salariais, porque só pode dar aumento através de lei. Então, toda essa situação do serviço público, hoje, a gente está um pouco mais otimista porque a gente começa a se organizar para tentar mudar essa situação. Tá? Se organizar como? Nós nos organizamos em sindicato, hoje nós temos uma federação dos municipais, dos servidores, uma federação estadual, uma confederação dos servidores públicos, que já atua em 6 ou 7 estados, e também agora em setembro foi criada a Pública, que é uma central sindical só de servidor público. Então tem em todas as instâncias, em todos os poderes, sindicatos e associações que participam dessa central sindical. Para tentar, vamos dizer assim, organizar o servidor, que passa da casa dos 20 milhões no Brasil inteiro, de tentar 10% da população. Se organizar para ter, pelo menos, o direito de greve, o direito de negociação, um direito de mesa redonda, ter os direitos que o trabalhador da CLT tem, porque é um absurdo isso. Você não sabe a quem recorrer, não sabe a quem reclamar, porque o prefeito fala, não, vou pagar, e não paga. Ah, mas tem que ter multa. Não, não tem multa, porque você é servidor público estatutário. Você não está no regime da CLT. Aí eu pago todas as minhas contas com multa, e eu tenho que juntar todos os juros de todas as contas que eu paguei, levar para o advogado para ele entrar na Justiça Comum para ter o ressarcimento desses juros que eu paguei daqui 10 anos. Pra você ter uma ideia, tem ação na Prefeitura trabalhista, que seria trabalhista, mas foi para a Justiça Comum, de 92 até hoje não foi pago.
Um precatório é a coisa mais simples do mundo. Você demora 20, 30 anos para receber um precatório. Tem gente que já morreu, é o filho que vai receber. Se você deve para a prefeitura, ela vai lá e te executa. E te executa, mas você não consegue executar o prefeito. Se é o contrário, se você tem um dinheiro a receber da prefeitura, e é um absurdo, porque se você não paga a iniciativa privada, se você não paga em dia, a sua punição é muito séria. Você tem que pagar em dobro o salário. O certo é pagar em dobro. Eu sei que no final acaba não acontecendo isso. Mas o certo, se você não pagar no dia, é pagar a multa em dobro. É o dobro. E você não tem essa opção. Agora, tem que ver se o prefeito está recebendo em dia, né? Se ele está recebendo também em dia, se ele não está recebendo. Mas eu acho que isso daí... Mas também não importa também, né? Por exemplo, o cara não recebe em dia os 10, 12 mil reais de salário. Mas o resto está tudo certo. Mas vai saber, né? Porque, assim, questões de precatório. Por exemplo, eu tenho lá um quinquênio para receber, a prefeitura atrasa 3 anos o meu quinquênio, por um erro lá no RH. Aí eu entro com um processo administrativo, eles reconhecem um erro, mas vamos dizer que passou o valor aí, caiu um precatório. Gente, eu vou demorar 20 anos para receber aí 10, 12 mil reais. Fora a estrutura que você tem para trabalhar, né? Entendeu? Agora, eu estou indo para o final, queria só saber uma coisa. Hoje a situação dos servidores municipais de São Vicente é de escalonamento de salários. Isso. Vocês não receberam 13º, não é isso? Ainda não. O prazo limite da lei é dia 20 de dezembro, que é um domingo. Como é que vocês estão agindo hoje? Qual é a situação? Vocês estão trabalhando a pleno vapor? Não estão? Vão parar até o final do ano? Qual é a expectativa? O que o município de São Vicente pode esperar dos servidores? Quer dizer, ficou de administração passar alguma coisa sobre o 13º até o final do dia de hoje. No dia 17, que é amanhã, nós temos um dissídio de greve na Justiça, no Tribunal de Justiça em São Paulo. Parece que é a primeira vez que o tribunal está fazendo isso, eles estão seguindo até o ritmo da CLT. Tem referência, né? Não tem referência. Porque nós questionamos principalmente toda essa parte dos benefícios atrasados, do escalonamento e das apropriações indébitas, né? Porque os consignados, que a gente está questionando tudo isso e vamos perante o desembargador para ver se alguém na justiça também se manifesta, ou a favor ou contra, mas alguém se manifesta, porque até agora todo mundo lavou as mãos, é um monte de Pôncio Pilatos. E aí, no dia 18, nós temos uma assembleia marcada, e conforme se o 13º não cair, a partir da segunda-feira, o pessoal já está parando de novo. Dia 21 você acha que fatalmente... infelizmente. João Vilela, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Augusto. Obrigado a todos. Obrigado pela aula, Roberto. Isso é uma aula de São Vicente que talvez você tenha que dar para o prefeito. Se ele pudesse ser um pouco mais humilde, você chegaria e teria uma... Eu costumo falar para ele que a gente é a parte responsável dessa relação, porque a gente nunca pediu nada que o município não pudesse dar. E parece que ele não entendeu isso, né? Fez uma ruptura aí com a gente, levou o município nesse caos. Eu gostaria de agradecer. É isso que eu quero te agradecer a participação. Obrigado e tomara que vocês consigam chegar ao final do mês num contento aí com essa situação que é desastrosa. Vai ser o Natal e o Ano Novo difícil, mas verdade. Gostaria de agradecer o telespectador, você pelo espaço que abriu para a gente. E vamos torcer, né? Não vou rezar porque ele está rezando, mas eu vou torcer para que as coisas dêem certo. É verdade. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau.